Nós vamos falar agora sobre a lei de mercado, a lei da procura e da oferta, que muita gente fala, pouca gente entende. Fique aqui com a gente, porque aqui a economia não é bicho-papão. Nós temos assistido hoje em dia muitas propostas para aquecer a economia, gerar emprego, melhorar as condições econômicas do país. Mas é preciso prestar atenção em alguns critérios, em algumas coisas, para a gente entender se a proposta faz sentido ou não e para quem ela faz sentido. Um desses critérios é você entender a lei de mercado, a famosa lei da procura e da oferta, que muita gente fala, pouca gente entende, e é preciso que a gente então tenha esse conhecimento para a gente poder avaliar as propostas que surgem. E tem surgido muitas propostas. Então, o que essa lei está dizendo para a gente? Essa lei diz que preço, quantidade ofertada. E o que é quantidade ofertada? Quantidade ofertada é aquela que é a quantidade de produto, de um determinado produto, que é colocado para vender no mercado. Além do preço da quantidade ofertada, a outra grandeza fundamental é a quantidade demandada. É a quantidade que as pessoas procuram para comprar daquele mesmo produto. Então, veja, existe preço e existe uma relação entre quantidade ofertada e quantidade demandada. E existe uma relação de mão dupla entre essas coisas, porque elas estão integradas. Existe o impacto do preço sobre a quantidade ofertada e sobre a quantidade demandada. E existe o impacto das quantidades sobre o preço. Nós vamos explicar cada coisa dessa. Olha só, vamos pensar aquilo que a gente está mais acostumado, que é a partir do consumo. A maioria de nós só se coloca e só se vê como consumidor. Então, o que a gente aprendeu? Quando a quantidade demandada, a quantidade procurada para comprar, é maior do que a quantidade que colocaram para vender, né? Ou seja, tem mais gente procurando, tem mais produto sendo comprado do que produto para vender. O que acontece com o preço? O preço sobe. Por quê? Porque gerou carência de produto. Tem mais gente para comprar do que produto para vender. Fica faltando produto e o preço sobe. Isso a gente conhece, isso acontece com açaí na entre-safra. Todo mundo sabe disso. Quando ocorre o inverso, que ocorre uma oferta maior do que a demanda, né? Quando os produtores colocam para vender uma quantidade maior do que tem gente procurando para comprar, então o produto tende a cair. É o que acontece com o preço do açaí na safra, que a produção aumenta, as condições para estocar açaí são limitadas, então esse produto vai para o mercado para ser consumido e para poder vender tudo naquele período, eles baixam o preço, porque isso aumenta a quantidade demandada. Certo? Então eu estou falando do impacto da quantidade sobre o preço. Agora, o contrário também ocorre. O preço ele também influencia na quantidade, só que de maneira inversa. Quando o preço está alto, quem vende quer ofertar mais. Por quê? Porque há a chance dele ter um lucro maior. Então, quando o preço sobe por algum motivo, o produtor tende a produzir mais, porque ele quer vender mais. E o consumidor, nós sabemos disso, a maioria de nós, o consumidor, diante de um preço alto, recua e consome menos. Vai acontecer o inverso se por algum motivo o preço cair. Quando o preço cai, aquele que vende se desestimula, porque o lucro é menor. E às vezes ele até para de produzir aquilo e vai produzir outra coisa que tem uma margem de lucro melhor. Enquanto que, para o consumidor, quando o preço cai, ele procura consumir até o limite da sua satisfação. É preciso entender esse processo para você perceber o que pode aquecer a economia. Ora, se a economia funciona de acordo com a lei da procura e da oferta, a lei de mercado lá, dita por Adam Smith, a economia capitalista é baseada no consumo. Então, se a quantidade demandada não cresce, ela não estimula um aumento do preço, que vai estimular o aumento de produção. Estimulando o aumento da produção é que vai gerar emprego. O que tem que entender é que nenhum empresário, nenhuma empresa
vai abrir novos postos de trabalho se não tiver em vista a possibilidade de vender mais, a possibilidade de ter maior lucro, a possibilidade de ter maior faturamento. Então, a base de uma economia como a nossa é o consumo. É preciso aquecer consumo, porque só aquecendo o consumo você vai aumentar a venda e aumentando venda, aumentando produção e, portanto, aumentando emprego. Então, toda proposta que vai na direção de diminuir a capacidade de consumo, ela dificilmente vai ajudar a fazer o país crescer sua economia, aquecer sua economia. Ao passo que fique atento e apoie as propostas que geram aumento da renda das famílias, porque faz com que o consumo cresça. E o consumo crescendo vai estimular os empresários a produzir e a empregar mais pessoas. Então, se você entender esse critério e juntando com outros elementos que a ciência econômica vai ensinando aqui com a gente, aí você vai entender que proposta faz sentido para a gente poder ter uma nação forte economicamente, que gere mais emprego e oportunidade para todos.